Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis, aqui no segundo santuário dedicado à divina e trina ternura. E também, meus queridos, chamo de ternureiros, quem tem a devoção das devoções, e a devoção à Santíssima Trindade. Hoje vocês estão vendo quantas devoções, até 1000 Ave-Marias, e um monte de devoções aos tantos santos. Quem também em Jesus vê as chagas, quem tem devoção, além das chagas, né, o ombro que carregou a cruz, mas nós devemos sempre contemplar a Trindade. E nós, domingo passado, o dia da Santíssima Trindade, expliquei que a liturgia tem 3 grandes tempos. O tempo do Pai, o início, né? Mas o tempo do menino Jesus, não. Agora contemplamos também o Pai. O tempo do Filho começa no dia, o dia das cinzas e termina, né, com o dia de Pentecostes, que é o dia do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E domingo, os 3. Esse tempo depois de Pentecostes é chamado também o tempo do Espírito Santo. Fazemos estas distinções didáticas, mas sempre nós contemplamos a Trindade no seu conjunto. E hoje nós vamos meditar poucos minutos sobre esta palavra, misericórdia. Misericórdia quer dizer córdia, o coração, coração voltado ao miserável. Agora, quem são os miseráveis? Às vezes se pensa pobres, excluídos. Não, os pecadores. Talvez são os mais miseráveis. Às vezes são pessoas que possuem, são donos de empresas, são as pessoas mais miseráveis. Porque o Deus dele é o ter, para outros é o poder, para os outros é o aparecer. Então, meus irmãos, é isso que devemos hoje contemplar. Eu gosto, às vezes, de usar anedotas históricas. Um soldado de Napoleão não tinha cumprido bem o seu dever e o imperador disse: ele vai ser condenado à morte. Uma grande falha. Ele estava num ponto estratégico e não atendeu, dormiu. Bem, a mãe deste soldado disse: Majestade, eu peço misericórdia. Mas ele não merece misericórdia. Ele deve ser, eu tenho que cumprir a justiça. E esta mãe diz: Majestade, ele não merece. Mas a misericórdia vai ver, não é porque merece, a misericórdia vai além de todos os nossos parágrafos humanos. Meus irmãos, eu gostaria que destas 3 categorias que eu disse, os pobres são os miseráveis, são os mais rejeitados, né? Vocês sabem que existem, eu às vezes calculo assim, que existem como os miseráveis que não têm, que perdem até a própria dignidade, a autoestima, os pobres, os remediados, e tem a 5ª categoria, que são os mais miseráveis. Quais são? Vocês lembram Lázaro e o rico que esbanjava e nem as migalhas deixava para o pobre? Então, meus irmãos, esses são os piores. A opulência fecha os corações. A opulência,
Os opulentos é a quinta categoria. São aqueles que têm bens, fortunas, estão esbanjando, desprezando, não repartem. Tem muitos ricos, né? Eu chamo a quarta categoria, que eles repartem, os opulentos não repartem. Bem, meus irmãos, eu meditei tantos, mas eu gostaria de apresentar estas três categorias. Os pobres, os excluídos, os desprezados às vezes. E existem uma segunda categoria, são pessoas frágeis fisicamente. Eu daqui a pouco vou rezar uma missa para famílias que têm um filho que tem uma deficiência física ou psíquica. Ainda hoje à noite, na paróquia do Padre Cleito. Meus irmãos, como a humanidade progrediu nisso? Vocês sabiam que alguns anos atrás, quando eu era criança, uma nossa vizinha era surda-muda e chamavam a muda, era realmente marginalizada. Eu sentia isso. Por quê? Ela já tem essa deficiência, e ainda a comunidade católica cristã que não valorizava. Então, esta é o segundo nível que nós devemos ter. E podemos dizer que hoje teve grande progresso. Quem está na idade canônica talvez sabe como teve um grande progresso na humanidade. Teilhard de Chardin, o grande paleontólogo que fala que a humanidade está progredindo, né? Às vezes parece que está progredindo, está piorando. Não, muita coisa a humanidade cresceu. Eu vejo a juventude, muitos aspectos que nós não tínhamos de solidariedade. Agora, meus irmãos, tem o terceiro nível, que são os pecadores. Existem, o Papa diz, todos somos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas alguns são perversos. Será que eles merecem misericórdia? Sim, todos merecem misericórdia. Agora vejam a misericórdia de Jesus com aqueles que o crucificavam. E ele disse aquelas palavras: Pai, Pai, perdoa. Perdoa. Estão te crucificando, te torturaram há mais de 24 horas. Pai, perdoa eles. Mas por quê? Eles não sabem o que fazem. Eu sempre faço esta meditação. Se esta pessoa, pecadora, perversa, se tivesse tido o que eu tive, a família que eu tive, toda a educação no seminário, estes 60 anos de padre, o que eu aprendi com o povo de Deus, coisas extraordinárias. Eu, domingo de manhã, eu vou nas paróquias, mas não para celebrar missa, para atender as confissões. Em geral, atendo mais de 50 pessoas, das 8 ao meio-dia. É algo de... Eu acho que, humanamente, para o padre é a maior riqueza. Porque na missa a gente fala, o povo escuta, mas a confissão a gente escuta. Que testemunhos extraordinários que a gente ouve. A gente aprende. Você fala de ecologia. Hoje a gente fala, não é um pecado, mas uma pessoa que confessou, por sinal, um jovem, diz: Padre, eu acho que eu pequei. Sabe que eu não cuidei, nunca vi isso. Não cuidei das flores, das plantas que eu tenho. Eu devia regar, eu esqueci, não sei. Falta, porque as flores, claro, não são pessoas, mas elas precisam de água. E eu vi que eu falhei. Se fala tanto de cuidar desta casa comum. Eu achei, nunca me aconteceu isso. Sempre a gente vai aprendendo, diz: puxa, que profundidade. Mas o pai disse: porque
porque não sabem o que fazem. Então eu sempre digo isso. Se esta pessoa tivesse tido o que eu tive, talvez seria melhor do que eu. E esta outra pessoa, né, que se ela tivesse tido, mas se ela tivesse tido o que eu não tive, se ela tivesse tido o que eu tive, seria melhor. Mas se eu tivesse tido o que ela teve, talvez seria pior. Pensem nestas palavras. Esta frase é muito importante. Nos meus escritos, às vezes, repito esta: nós devemos ter misericórdia para com todos, mas, sobretudo, até com as pessoas perversas. Antes de dizer, para você não tem conserto. Não, a todos nós devemos dizer, aqui tem uma pessoa que eu disse, você tem conserto. Esta pessoa disse, que bom, todos nós temos consertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.